Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, por favor. Graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui na 10ª edição da Escola Bíblica de Jovens. Dá um toque aí na pessoa que está do seu lado e diz para ele: que bom que você veio. Aleluia. Eu quero saudar carinhosamente, respeitosa e muito honrosamente o pastor Raimundo Francisco, pastor presidente desta igreja aqui em Lago da Pedra. Deus abençoe, reverendo. Obrigado pelo carinho, por nos receber tão bem, pela paternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Francisco, vice-presidente deste campo, Deus abençoe. Muito obrigado. Assim como os demais membros do ministério desta igreja. Diácono, nosso irmão Diego, que não está presente por questões já mencionadas, mas que esteve em contato com a gente para que estivéssemos aqui, e já se havia feito outras tentativas e não foi possível, mas o Senhor nesta oportunidade nos dá o privilégio de contribuirmos com a sua obra nesse lugar e com a sua vida. Então, graças a Deus. Eu quero falar da minha alegria pela vida dos pastores que estão aqui presentes como ministrantes. Pastor Elvis, que já ministrou ontem, Deus abençoe sua vida poderosamente. Os pastores que estão aqui à minha direita, pastor Celso, uma alegria, Deus guarde. Pastor Adriano Mendes, há quanto tempo nós não nos vemos, né? A gente ainda era novo. Uma alegria. Pastor Janderson, Deus abençoe. O Janderson hoje estava denunciando a minha idade, porque ele estava dizendo que alguns anos atrás ele me auxiliou lá em Vitória da Conquista, quando ainda era muito jovem. Ele podia ter evitado dizer quando eu era muito jovem, né? Porque quando a gente passa de certa idade, todo mundo diz assim: eu lhe ouço desde que eu era criança. E aí você começa a entrar nesse jargão do quando eu era criança. Mas uma alegria, tá? Deus abençoe sua vida poderosamente, ricamente. Nosso distinto cantor, Deus te abençoe, querido. Que a graça de Deus permaneça derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus, e sobre a sua casa. Senhores deputados, irmã Mical, Deus abençoe, bom revê-la. Obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, e é uma alegria outra vez estarmos juntos nos eventos do nosso querido Maranhão. Deus abençoe. Irmão Davi, Deus abençoe. O seu sobrenome é muito bonito, tá? Deus abençoe as demais autoridades aqui presentes e representadas. Que a boa mão de Deus permaneça sobre cada irmão e sobre cada irmã. Sois fortes. Pergunte para a pessoa que está do seu lado agora: como você se sente? Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Nós vamos ler da carta de Paulo a Timóteo alguns versículos que servirão para nós conversarmos sobre o tema que o Senhor me trouxe ao coração para esta noite. Para amanhã pela manhã, se Jesus não voltar hoje à noite, porque se Ele voltar hoje à noite eu não venho amanhã pela manhã. Quem vem diz amém. Tem um ou outro aí, né? Eu lhe entendi. Eu lhe entendi, você está perdoado em nome de Jesus. Eu lhe entendi. Irmão Cacá, obrigado, viu, amado, por ter ido nos buscar ali, do outro lado da ponte de Teresina. Deus abençoe sua vida e por nos trazer em segurança.
e por parar na hora do almoço, que já estava ficando grave. Muito obrigado, Deus abençoe. Para amanhã pela manhã eu enviei um material que deve estar na apostila que vocês terão em mãos, certamente, imagino que sim. Para hoje à noite eu fui deixado com a liberdade de pregar, mas mesmo pregando, eu prego de maneira mais pausada. Então eu gostaria que, se você tivesse papel e caneta, pegasse, porque pode ser que eu diga alguma coisa, ou no seu equipamento, pode ser que eu compartilhe com você algum princípio que você vai querer anotar para lembrar depois. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler primeiro o versículo 4. Paulo diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Agora versículo 6, 7 e 8. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza. Alguns textos dizem de poder e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 12, e a gente conclui no 14. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Guarda, versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito de Deus que habita em nós. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. De onde vem a nossa força? De onde vem a nossa capacidade? Quais são princípios, elementos que nós precisamos seguir para obtermos em Deus a força que precisamos para a nossa caminhada espiritual? João diz que o mundo jaz no maligno. Vivemos uma geração que se afasta de Deus cada vez mais. Entretanto, ainda acredito que Deus quer levantar uma geração cheia de poder para marcar a sua geração. Se nós lermos a história, nós vamos perceber que todas as gerações Deus levantou alguém ou alguns para marcarem aquela geração com a sua presença. Eu fiz uma viagem para ministrar numa conferência na Suíça e lá fui visitar a igreja de John Calvino em Genebra. Meu filho estava comigo. E o meu filho sentou na cadeira, ainda adolescente,
e perguntou em que ano ele viveu. E eu respondi. E o meu filho disse assim: que coisa extraordinária, 500 anos depois ainda se fala nele. Existe uma premissa natural da vida, que nós vamos nascer, crescer, reproduzir e morrer. E existe uma premissa tão certa quanto a morte, que depois da morte, ou depois dela, você só será lembrado por alguns dias, pela maioria das pessoas que conviveram com você. Na verdade, alguns no máximo se darão o trabalho de acompanharem o cortejo até o cemitério, e quando voltarem para casa, vida que segue. Os amigos mais próximos se lembrarão de você talvez 30 dias. A sua família vai se lembrar de você em média 6 meses. Neste período de 6 meses, de vez em quando alguém ainda coloca teu prato na mesa, como se você fosse, o que morreu, fosse se assentar lá. Na cultura moderna, sobretudo nós ocidentais, a primeira coisa que se faz é retirar tudo que pertencia ao agora morto de dentro de casa, porque se constrói um corte de vínculo. Se você vê a roupa, você lembra. Se você vê a comida preferida, você lembra. Se você sentir o cheiro do perfume, você lembra. Então começa a desfazer-se de tudo que lembra aquela pessoa que morreu, sob o argumento de que isto é para não ficar sofrendo por uma situação que é irreversível. A pandemia trouxe inclusive um comportamento novo para a comunidade ou a sociedade ocidental. A morte passou a ser vista como uma viagem. Pode ler, quando você vê a postagem de que alguém morreu, se você ler os comentários nas postagens, lá está: vai em paz, Deus te guarde, que Deus te reserve um bom lugar. As pessoas passaram, depois da pandemia, as pessoas passaram a tratar a morte como uma viagem, como se o viajante fosse retornar. Aí nós entramos num fenômeno ou numa teoria que filosoficamente ou sociologicamente é chamada de sociedade líquida. Então, na sociedade líquida, uma vez que o teu lugar ficou desocupado, ele será automaticamente fechado, outro vai ocupar, porque, como diz o provérbio, a fila anda. A pergunta que nos fica agora é: o que você tem feito para que, quando você não estiver mais aqui, alguém tenha sido marcado através de você? O que você tem feito para ser lembrado quando aqui você porventura não estiver mais? Paulo escreve a Timóteo 2 cartas de cunho pastoral. Nestas cartas, o apóstolo Paulo trata desde a vida pessoal de Timóteo, o cuidado com a sua saúde, o zelo por si mesmo, o cuidado com a sã doutrina, até os acontecimentos que se darão ante a iminente volta do Senhor Jesus. Então Paulo admoesta a Timóteo sobre diversos fatores da sua vida pessoal, espiritual e ministerial. Mas ao longo do capítulo que nós lemos, o apóstolo destaca em Timóteo, ele não está dizendo para Timóteo desenvolver esses traços, ele está destacando traços que Timóteo já tinha e que o caracterizava como um jovem pastor forte, cheio de Deus.
preparado para marcar a sua geração. É isto que eu quero destacar esta noite para nós. Para que nós, se não temos, desenvolvamos. Coloquemos em exercício estas marcas que havia em Timóteo e que precisam estar em nós. E destaque, ninguém vai fazer uma postagem de rede social com nenhuma dessas marcas, porque normalmente o que é mais poderoso de Deus em nossa vida não é publicizado ou publicizável. Por quê? Porque é uma questão pessoal e íntima, é da sua relação com Deus. A primeira marca que Timóteo tem e Paulo destaca é quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. Preste atenção, Paulo estava preso. Na prisão, sem dúvida, Paulo tinha momentos de aflição, de alma, angústia. Mas ele vai e diz a Timóteo no versículo 4, se você estiver anotando, pode destacar o versículo 4. Desejo muito te ver. Lembro-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Olha que paradoxo. Se quero me alegrar, Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas. Timóteo, portanto, revela-se um homem quebrantado. É interessante observar nas Sagradas Escrituras o quanto Deus valoriza um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 14, o salmista diz que o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Note, eu não sei se aqui no Maranhão existe esse hábito, mas na Bahia existe. As pessoas vão ao monte para orar, elas fazem campanhas de 7 semanas de oração no monte, 40 dias de oração, 21 dias de oração. Aí o salmista vem e diz: o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. No livro do profeta Jeremias, capítulo 18, Jeremias tem uma visão e o Senhor diz para ele: levanta e vai à casa do oleiro, porque eu quero falar com você. E quando Jeremias chega lá, do versículo 1 ao 6, o oleiro está trabalhando um vaso e o texto diz que o vaso se quebrou. Diga comigo, se quebrou. Eu sempre ouço alguém dizendo que o oleiro quebrou o vaso. Não, o vaso se quebrou. Deus não fica lá do céu mandando tribulação aqui embaixo e dizendo assim: quero ver se você sai dessa. Não. O vaso se quebrou. E quando o vaso se quebra, o oleiro olha para os cacos e diz assim: não poderei eu fazer com vocês como este oleiro fez com este vaso? Ele vai reunir os cacos. E depois que ele reúne os cacos, ele vai refazer outro vaso. É óbvio que não dá para fazer outro vaso com os cacos. É preciso que os cacos entrem no processo de molho, para dissolverem, para voltarem a ser barro mole, moldável, e o oleiro poder trabalhar. E aí o texto diz que o oleiro fez daquele barro o vaso que ele quis fazer. O meu pai já pastoreou uma cidade onde havia algumas olarias, de modo que eu vi muitas vezes o processo de fabricação de um vaso. Eu era menino e eu gostava, quando eu vinha da escola e eu passava na olaria, e o oleiro às vezes me mandava brincar de pisar no barro. Então ele tinha lá no terreno dele, muito grande, ele cavava alguns buracos e deixava lá os montes de barro, enchia de água para que o barro sugasse a água,
e nos chamava, crianças, para brincar de pisar no barro. Quem padecia era a minha mãe quando eu chegava em casa com a farda naquele estado. Aí era um outro assunto. Aí o vaso amassado era eu. Mas nós brincávamos de pisar no barro porque o oleiro mandava. Presta atenção, no processo de quebrantamento, muitas vezes Deus permite que pisem em você. É Deus quem permite. O oleiro está vendo. E vão pisar até o momento que o oleiro dirá: para, chegou. O segundo momento do vaso, depois de pisado do barro, é quando o oleiro pega a forma, o molde, e encaixa o barro, e agora ele vai começar a formatar do barro o vaso que ele quer, e ele vai fazer curva onde ele desejar, ele vai criar detalhe onde isso lhe apraz. Ele não pergunta para o vaso se o vaso quer ser tratado e ser feito naquele formato, ele faz. Por quê? Porque Isaías 64 diz: quem é o barro para perguntar ao oleiro: que fazes? Então, se você é vaso, você não tem poder sobre a decisão do oleiro. Só para não deixar passar, dá um toque no vizinho e fala com ele: você não decide o que Deus vai fazer de você. Você não decide. Depois que ele molda o barro ao formato que ele deseja, ele pega o vaso e deixa um pouco no sol para secar. Tudo isso é processo de quebrantamento. No quarto momento, ele leva o vaso para o forno. E se o barro falasse, você ouviria o gemido, porque lá ele vai queimar. Você já passou por processos de provação que você sente os músculos queimando, estremecendo, que o poder de Deus está caindo na igreja, mas você está tão abatido que você nem consegue sentir o poder, porque você está arrasado, destruído, sapateado? Faz parte do processo. Nem sempre o momento ruim que você está passando é de ordem maligna. Muitas vezes Deus está te tratando para te levar ao ponto que Ele deseja, ao patamar que Ele quer te levar. Quando chega o momento exato, o oleiro vai lá e tira o vaso do forno. E se o vaso falasse, ele ia dizer assim: ui, que alívio. Aí o oleiro pega a lixa e vai lixar para reparar as arestas. Sabe, primeiro elemento que te torna espiritualmente poderoso em Deus é quebrantamento. A arrogância te enfraquece, a vanglória te enfraquece, a vaidade te enfraquece. Mas na medida que nós descemos na presença do Senhor, nós somos robustecidos nele e para Ele. Interessante é que alguns anos atrás, talvez aí 7, 8 anos atrás, eu fui convidado para pregar naquela igreja que o meu pai pastoreou, e eu cheguei mais cedo, e quando eu cheguei mais cedo eu lembrei do oleiro, e pensei: eu vou visitá-lo, eu tenho uma pergunta. E quando eu cheguei na casa do oleiro, perguntei para ele: o senhor lembra de mim? E ele, já bem velho, disse: não, não lembro. E aí eu fui relembrar quem eu era, o filho do pastor que pisava no barro. E eu disse para ele: eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Quando o senhor coloca o vaso no forno, como é que o senhor sabe que já está na hora de tirar? Porque se ficar muito tempo lá, vira cinza, e se sair antes da hora, sai cru. Ele disse: olha, eu não estou mais trabalhando com isso há muito tempo. De vez em quando eu resolvo fazer um vaso, só para não esquecer. E deu uma risada. Eu disse: e tem um no forno, vamos lá. E me chamou, fui para o fundo da casa dele. E quando ele chegou lá, ele tirou o vaso do forno. E quando ele tirou o vaso, ele pegou um objeto de metal.
e bateu na borda do vaso na parte de dentro. Ele disse: quando o vaso está cru, que eu bato, o barulho é fechado, opaco, não tem eco. Mas quando já está bom e eu bato, o barulho ecoa lá dentro do vaso, ele responde dentro do vaso. Quando eu saí da casa do oleiro, que eu entrei no carro, eu falei: entendi, Jesus. Todo processo de prova tem dia de alívio, sim ou não? Toda luta tem dia de alívio. Aquele dia que você diz assim: graças a Deus, parece que acalmou. É porque o oleiro te tirou da fornalha para saber se você está pronto. Aí quando ele bate na borda, você reclama, você murmura, você xinga. Aí o oleiro diz: está cru, manda de volta para o forno. Mas quando o oleiro tira de lá e ele bate, e você canta: então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. O oleiro diz: chegou no ponto que eu quero. Se você quer marcar as pessoas que passam por você, mergulha no quebrantamento espiritual. Coloque a sua mão no peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor, quebranta-me. Não deixe essa chama apagar. 4 dias de escola bíblica não é para o final de semana que vem você ter voltado ao estágio anterior. Não cabe. Entre na fornalha. Levítico capítulo 6, versículo 13, tem um texto muito conhecido que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora presta atenção, havia 3 segredos para o fogo permanecer aceso no altar. Primeiro, todas as manhãs o sacerdote ia ao lugar do altar, tirava a cinza do fogo de ontem e colocava lenha nova. Tem muita gente na igreja vivendo do fogo de ontem. Antigamente eu profetizava, antigamente Deus me usava, antigamente eu ia para o evangelismo. A questão é que você está preso no antigamente. Tira a cinza, coloca lenha nova. É por isso que a gente congrega, é por isso que a gente vem para o culto de ensino, é por isso que nós viemos para a escola bíblica, é por isso que nós não perdemos a Santa Ceia, é por isso a escola bíblica é a chance de colocar lenha nova para manter a chama acesa. Não perca esta oportunidade. Segunda razão pela qual o fogo permanecia aceso: todas as manhãs, para entrar no santuário e acender o fogo, o sacerdote despia-se das suas vestes do dia, lavava-se com água limpa. Pastor, e alguém se lava com água suja? Era deserto, querido. A água era utilizada e reutilizada. O que o texto está dizendo é que a água que purificava o sacerdote, primeiro purificava o sacerdote, depois se utilizava para qualquer outra coisa, mas o sacerdote não podia se lavar com água que já tivesse sido utilizada em outra coisa. Se você quer o fogo de Deus na sua vida, purifique-se. Seja purificado. Dê a Deus a liberdade de remover da sua vida aquilo que não o agrada. Tem um louvor que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Não. Sara, Senhor. Pergunta para o seu vizinho assim: você vai deixar ele mexer na tua estrutura?
Você sabe o que é mexer na estrutura? Uma coisa é reformar fachada, outra coisa é trocar piso, uma coisa é trocar os bancos da igreja. Agora, quando o engenheiro chegar para o pastor Raimundo e disser: nós temos que mexer nas bases, na coluna, no alicerce, nas vigas de sustentação, isto é mexer com a estrutura. E tem coisa na sua estrutura que você não gostaria que Deus mexesse. E o detalhe, e Ele quer mexer. Eu vou dar um exemplo. O Senhor está conversando com Moisés e diz a Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Gente, era o Monte Sinai, pedregoso, e a temperatura pode chegar a 70 graus em alguns períodos do ano. E o Senhor diz a Moisés: fica descalço. Porque Deus está dizendo isso, porque Ele está dizendo a Moisés: eu vou te ensinar um novo jeito de andar. Não confiando mais naquilo que te protege, que te ampara, na tua base, você vai aprender a andar comigo. Lembra de Jacó brigando com o anjo? Que eu já ouvi pregador dizer que ali é brigar na oração. Não, o que é isso? Ali era briga para valer. E o anjo toca na juntura da coxa de Jacó e desloca. Jacó perdeu a estrutura. É por isso que ele garra na cintura do anjo. Quando Deus mexe com a tua estrutura, você não encontra mais refúgio nas suas habilidades, você não encontra mais refúgio nos seus recursos, você precisa depender completa e exclusivamente de Deus. Ah, pastor, mas depender de Deus é lindo, é na poesia, na prática dói. Mas o Senhor quer nos levar lá. Tem jovem aí? O Senhor quer te forjar no fogo. O Senhor quer te batizar com fogo. O Senhor quer incendiar a sua alma. O Senhor quer te queimar de tal maneira que o que vai restar não terá lembrança daquilo que já foi. Atos capítulo 2 diz: foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O plano de Deus é que a juventude, a sua juventude, os jovens da sua igreja sejam incendiários deste mundo em trevas. Deus quer te lançar como tição aceso em pasto seco. O mundo está perdido. Gente, o mundo está tão perdido que as pessoas estão comprando bonecas e adotando como filho. Uma geração disfuncional. O mundo está apelando para qualquer coisa. Presta atenção. Para uma pessoa faminta, o texto de Provérbio diz que até o amargo é doce. O fato é que o mundo está sem norte. Este é o momento mais adequado para a igreja se apresentar. Sabe qual é o problema? O problema é que nós fizemos fila com o mundo. Nós fizemos corrente com o mundo, nós nos perdemos no tempo, mas está em tempo, e este é o tempo, e nesses 4 dias, Deus vai te chamar para o altar, para dizer: eu quero que você seja a resposta para o mundo. O mundo está com fome. Para uma pessoa com fome, qualquer comida é perspectiva. Para alguém que está perdido, qualquer luz acesa no pé do monte é endereço. Essa é a oportunidade de a igreja se apresentar. Vai orar, pergunta a Deus: o que eu posso fazer nesse momento? Como o Senhor quer me usar nesta hora?
De que maneiras eu posso ser usado pelo Senhor na minha escola? De que modo eu posso ser usado pelo Senhor na minha empresa? Me passa pela fornalha e me usa. Eu não quero ser mais um. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, incendeia a minha vida. E acredite, o genuíno fogo do Espírito Santo não se limita ao fim do culto. Ele vai estar contigo. Eu ainda não conheci, eu pessoalmente ainda não conheci ninguém que ora o quanto a minha avó paterna orava. A minha avó orava em média 8, 9 horas por dia. Religiosamente, me perdoe, religiosamente. Quando a minha avó foi encontrada morta aos 75 anos, vítima de um infarto, na casa dela, a vizinha que a encontrou disse que ela estava debruçada na cadeira onde costumava orar. Ela morreu orando. Eu só ouvi a minha avó falar em línguas estranhas uma vez. Então, se você entende que uma pessoa cheia do fogo de Deus é aquela que fala muito em línguas estranhas, você pode estar enganado. Existem alguns que falam muito em línguas estranhas e nem por isso deixa o fogo do Espírito permanecer aceso dentro do seu coração. Então, em nome de Jesus Cristo, entra na presença de Deus. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua alma, Ele vai encher você, Ele vai queimar você, e a sua vida não será mais a mesma. Terceiro lugar, terceira marca que eu e você precisamos ter: revestimento de poder. Olha o que Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Gente, é muito comum hoje você ver as pessoas declarando, inclusive na imprensa, nas mídias sociais, com qual entidade elas fizeram um pacto. É muito comum as pessoas declararem que são satanistas. Na Alemanha, eu fui levado a uma praça à frente de uma igreja satânica, e era incrível o movimento de pessoas entrando e saindo, e a celebração, e os cânticos, e a adoração, e o levantar de mãos, porque o mundo entrou num estágio de crise quase irreversível. Eu queria entender por que o jovem cristão tem vergonha de mostrar o poder de Deus que está nele. Vou fazer uma pergunta: você ora no restaurante? Ora à vontade? Quando você vai almoçar no restaurante, você consegue orar à vontade? Ou você fica com vergonha das mesas ao teu redor? Eu já vi muçulmano interditar o corredor de um avião para fazer a oração dele na hora que ele precisa se curvar. Você olha para um católico quando ele passa à frente de uma igreja católica e inevitavelmente ele vai fazer o sinal da cruz. Você não gosta? Problema seu. Só uma igreja revestida de poder terá a condição e a coragem e o dinamismo e a autoridade para manifestar a sua fé num mundo que está cada vez mais cético. Como está a operação do poder de Deus em sua vida? E o detalhe: tem situações que não dá tempo de jejuar. Não vou jejuar para resolver. Chegou, você precisa estar pronto. Jovens, 1992, os que não eram nascidos ainda, levantem a mão. Em 1992, os que não eram nascidos, levantem a mão. Metade do auditório, quase metade.
Os que já eram nascidos em 92, levanta a mão, por favor. Os que já eram nascidos. Espera aí, tem gente aqui que não nasceu nem antes nem depois? Você não é reborn. Melquisedeque. Eu estava no ginásio Ibirapuera, em São Paulo, num congresso de jovens da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Quem estava pregando era o pastor Nick Cruz, protagonista de A Cruz e o Punhal. No meio da pregação, o Senhor tomou Nick Cruz e disse assim: eu vou levantar nesta nação 5 milhões de jovens e adolescentes revestidos de poder, para sacudirem este país com a minha palavra. Eu ajoelhei na quadra, na hora, e disse a Deus: eu quero fazer parte desse exército. O Senhor está querendo revestir você de autoridade. As pessoas pensam que ser cheio do poder de Deus é levitar, inventar línguas, sair por aí fazendo reteté no meio da rua. Não, a autoridade de Deus está em ti, e ela se manifestará na hora oportuna. Aleluia! Eu estava num voo para os Estados Unidos uma certa feita, e lá no meio da madrugada eu ouvi um grito. Eu estava lá no final do avião e o grito veio lá da frente. E quem já fez viagem internacional sabe que a frente é outra classe, né? É outro universo. Quando deu o grito, eu estava dormindo, acordei com aquele arrepio, e na hora eu pensei comigo: eu conheço esse grito. De repente alguém anunciou: se tiver um médico na aeronave, compareça ao assento X. E o médico não apareceu, e anunciaram a segunda vez, e anunciaram a terceira, e se não apareceu até a terceira, não tem médico no voo. Eu levantei, cheguei perto da comissária e falei: olha, eu não sou médico, sou pastor, mas se você permitir, eu oro por ela. E ela disse: pode, não tem médico, vai, o pastor ora, pelo amor de Deus, me dá uma saída. Como eu reconheci o grito, e quando eu cheguei a mulher estava caída e ela se contorcia, eu sabia de quem era a pataquada. Eu agachei perto dela, cheguei perto do ouvido e disse assim: não sei que entidade você é, mas quero te avisar que você entrou no avião errado. Baixinho, baixinho. Então, em nome de Jesus, eu estou lhe dizendo: sai fora, saia dela agora. A moça estremeceu e perguntou o que aconteceu. Eu disse: não aconteceu nada. A comissária colocou ela sentada e tal. Ela ficou liberta, porque há situações na vida que você não tem tempo de jejuar para resolver, é agora. Deus precisa contar com você, como se você fosse Deus sentado nessa cadeira, ao lado dessa pessoa. Pergunta para ela, como Deus perguntando: eu posso contar com você? Quarto lugar, eu não vou demorar. Eu vou ficar dentro dos 50 minutos a 1 hora. Mas se esses 50 minutos a 1 hora não te tirar daqui hoje à noite diferente, com a mentalidade diferente, não terá valido a pena. Quarto lugar, Paulo destaca em Timóteo, ele tinha convicção. Diga comigo, convicção. Olha o versículo 8: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Vou fazer uma pergunta: você tem vergonha de declarar sua fé? Teus colegas sabem que você serve a Cristo? Quando você vai para a faculdade, os teus colegas sabem quem é você?
Paulo está dizendo que um jovem que vai marcar uma geração é convicto da sua fé. Não te envergonhas do Evangelho. Não te envergonhes de Cristo, nem do seu testemunho. Aí Paulo diz: nem de mim, que sou prisioneiro seu. Não tenha vergonha de ter um amigo preso. Eu estou preso por causa do Evangelho. Convicção. Como está a tua convicção de fé? Billy Graham conta que no período da faculdade ele teve uma crise de fé e ele começou a questionar a Deus. E chegou a questionar a existência de Deus. E a formação de Billy Graham é uma das que mais questionam as questões espirituais, antropologia. E ele disse que chegou ao ponto de esfriar na fé e se afastar da intimidade com Deus, até que um dia ele foi orar e disse a Deus: Senhor, eu decido crer, não vou questionar. E aí eu ouvi um dia um pastor presbiteriano dizendo: na Bíblia, o que eu entendo eu prego, o que eu não entendo eu creio. Como está a tua convicção? A sua determinação de marcar uma geração, de fazer algo para Deus, de abençoar pessoas, de ser testemunho vivo de Deus na vida das pessoas que te acompanham. Deus está contando com você, Deus está contando com a tua vida. Não te envergonhes do Evangelho de Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Jesus diz assim: se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus santos, e diante do meu Pai. Se alguém me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Note que quando ele diz: se alguém se envergonhar, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, ele nem fala dos anjos. Os anjos nem saberão o que você passou. Mas se alguém me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Coloque sua convicção em Deus. Passe a estudar a palavra de Deus. Deseje conhecer mais a Deus. Deseje ser próximo de Deus. Em nome de Jesus, para de vir para a igreja só por tabela, só porque o teu pai te ensinou a vir para a igreja, só porque é a cultura da tua família estar na igreja. Rompe com isso. Diga ao Senhor: eu quero ter a minha experiência pessoal contigo. Eu preciso ter convicção de quem eu sou no Senhor. Em penúltimo lugar, se você quer marcar esta geração, você precisa ser íntimo de Deus. Olha o que Paulo diz: por esta causa padeço, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Diga comigo: eu sei. A expressão de Paulo aqui, eu sei, é: eu conheço aquele de quem eu tenho testemunhado. Eu sei quem é ele. Isto é intimidade com Deus. Talvez a maior deficiência da igreja da nossa geração é que nós temos poucas pessoas íntimas de Deus. A gente vai para a igreja, a gente cultua, nós cantamos bonito. Do ponto de vista de estrutura, nós temos a melhor igreja de todos os tempos. Do ponto de vista de estrutura física, nós temos a melhor igreja de todos os tempos. Os nossos pregadores brincam de grego e hebraico, sem falar do conhecimento de outras ciências que eles têm e que eles aplicam na exposição bíblica. Estruturalmente falando, é o melhor tempo e a igreja mais poderosa de todos os tempos.
Mas quando o assunto é intimidade com Deus, nós estamos devendo muito à geração anterior. Por quê? Porque intimidade é um processo. Intimidade exige construção. Vou te dar um exemplo. Eu vou chegar hoje à noite aqui, vou entrar por aquela porta. Você nunca me viu. Você não sabe quem eu sou. Eu vou chegar aí, estou de calça, jeans, estou de camiseta, vou sentar no meio da multidão. Você não me viu ainda. No final do culto eu vou dizer assim: olha, é a primeira vez que eu venho aqui na igreja, mas eu estou precisando dormir em alguma casa hoje à noite. Você poderia me dar uma dormida na sua casa? Fala sério, você teria coragem de me levar para dormir na sua casa? Não. Por que não? Porque você não me conhece, não sabe quem eu sou. Você não leva para casa um estranho. Eu vou congregar aqui. Eu vou me tornar membro desta igreja. O pastor vai me batizar. Eu me tornarei aluno da escola bíblica. Vou me envolver com a juventude, ou com o discipulado, ou com a ação social. Eu vou passar a conviver. Aí um dia, no final da escola bíblica, você me convida para nós almoçarmos juntos em alguma churrascaria da cidade. Depois de um certo tempo, você me convida para ir na sua casa tomar um café. E você vai me levar até a sala da sua casa. Eu vou tomar café na sala da sua casa. Eu nem terei acesso à cozinha. Na medida que nós nos tornarmos amigos, um dia você vai me levar para me mostrar a sua casa. Sala, cozinha, piscina, sauna. Alguém diz amém? Mas o seu quarto, você não dá a ninguém acesso ao seu quarto. Por quê? Porque o quarto é o lugar onde você tira aquele cabelo que foi colocado como prótese e revela que o cabelo é artificial. O quarto é o lugar onde você tira os dentes e mostra que você é banguelo. O quarto é o lugar onde você tira a cinta e revela que aquela esbelteza é forçada. O quarto é o lugar onde você tira todos os disfarces e revela quem é você. É o lugar da sua intimidade. Presta atenção, isso aqui não é o lugar da intimidade, desculpa. Isso aqui é só a sala da casa. É o lugar que todo mundo vem. Qualquer um chega e entra, aqui é a sala. Deus quer te levar além disso aqui. Ele quer te levar na cozinha. Na verdade, Ele quer entrar contigo no lugar secreto e começar a te mostrar coisas que Ele não conta para todo mundo, que Ele só revela para os amigos. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24 assim: e andou Enoque com Deus. Eu pensava que Enoque andar com Deus era Enoque andar lado a lado com Deus, caminhando no jardim. Quando você vai pegar o texto ao pé da letra, na verdade, a ideia de Enoque andar com Deus é: Enoque subia nos pés de Deus e Deus saía caminhando, levando Enoque. É por isso que chega um momento que Deus diz assim: ô Enoque, eu não vou deixar você voltar para casa não. Vamos comigo lá para casa. E Enoque foi levado. Intimidade. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Êxodo capítulo 11. Números capítulo 11. Moisés falava com o Senhor face a face. O Senhor falava com Moisés face a face, boca a boca. Isto é intimidade. Um dia, camarada pegou a mulher de Abraão e levou para casa. E quando chegou no palácio, ele era rei. Ele disse: prepara ela que eu vou descansar e daqui a pouco eu volto. Quando ele estava dormindo, o Senhor apareceu e disse assim: ó, a mulher tem marido e o marido é profeta. Se você tocar nela, não fica um homem vivo no teu reino.
Aí a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Um dia Arão e Miriam começaram a falar mal de Moisés, lá entre eles. Quem Moisés está pensando que ele é? Eu sou o sumo sacerdote. Aí Miriam disse, e eu sou a profetisa. Ele nem título tem. Arrumem aí um título para Moisés. Qual era o título ministerial de Moisés? Ele não era sacerdote? Não era sumo sacerdote? Não fazia parte do ministério levítico? Qual é o título oficial ministerial de Moisés? Nenhum. Então quem é ele? Quem ele pensa que é? E começaram a falar. Aí Jeová viu. E Jeová disse assim, Moisés, vai lá na tenda que eu quero fazer uma reunião de família. Arão, sim senhor, Miriam, vão lá na tenda que eu preciso conversar com vocês e com Moisés. Quando eles chegam lá, a voz de Deus brada de cima do propiciatório. Olha o que o Senhor diz. Arão, Miriam, se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço. Acabou de descredenciar Miriam, foi demitida. Se houver em Israel profeta, apresentem-no a mim, porque eu não conheço, não sei quem é. Aí o Senhor disse assim, se vocês me trouxerem um profeta, eu vou falar com ele por sonho ou por visão, mas com o meu servo Moisés eu converso tete a tete, cara a cara, boca a boca. Isto é intimidade. Você tem? O Senhor quer ser íntimo seu. O Senhor quer que você se deite e Ele consiga falar com você enquanto você dorme. O Senhor quer te levar a uma vida de oração poderosa. Eu vou concluir, não vou nem dizer o último item. Há muitos anos atrás, eu sou filho de pastor e neto de pastor, mas eu estava num conflito existencial sem tamanho. Na minha adolescência, isso eu tinha 16 anos, eu estava pensando em dar cabo da minha vida, em cometer suicídio. Era isso que eu queria, porque a minha vida era triste, era amarga, era sem graça. Cheguei a fazer, lembro-me claramente de uma tentativa de suicídio que não deu certo, graças a Deus. Naquela época, houve um congresso numa cidade vizinha da cidade que meu pai pastoreava, e os jovens fizeram uma caravana, e por muita insistência de 2 deles, eu resolvi ir. E nós fomos na carroceria de um caminhão. No domingo à noite, no meio do congresso, a cantora começou a cantar um hino da Shirley Carvalhais, Porta de Amor. Ela não me conhecia, mas ela desceu do púlpito e cantou todo o louvor com a mão no meu peito. Quando ela terminou de cantar, eu estava no chão, aos prantos. O culto terminou e eu continuava chorando. O pastor deu a bênção apostólica, eu estava chorando. Todo mundo subiu no caminhão para voltar para casa e eu estava lá no clube chorando. Alguém veio me pegar e me levou, eu subi na carroceria do caminhão chorando. Viajamos 2 horas, 2h30 e eu chorando. Cheguei em casa aos prantos, ainda lembro da minha mãe perguntando o que foi que aconteceu. E alguém falou, é poder de Deus. Mas a pessoa falou poder de Deus como se eu tivesse sido renovado. Na verdade, Deus estava me massacrando. Naquele dia eu amanheci em jejum. E daquele dia em diante eu fiz 1 ano e 6 meses de jejum, todos os dias, até às 5 horas da tarde. E no meu jejum eu dizia para Deus, o Senhor me transforma e me usa, ou me mata, porque senão eu vou fazer. O Senhor me transforma e me usa, ou me mata,
Eu já era desse tamanho, mas eu cheguei a pesar 56 quilos. E eu ia continuar jejuando. Eu só parei de jejuar porque meu pai chegou para mim e disse: Josué, para, não é mais jejum, parou de fazer efeito. Durante muito tempo eu não pude tomar café da manhã, que me fazia mal, eu vomitava, o organismo não aceitava mais. Almoçar foi um exercício. O que eu quero te dizer com isso é que você precisa sair dessa escola bíblica com uma determinação. Eu serei íntimo de Deus. Eu não vou brincar com a minha vida espiritual. Eu vou entrar no jardim secreto do Senhor. Eu quero conhecê-lo. É isso que você precisa fazer nesta noite e ao longo dos próximos dias dessa escola. Se coloca de pé quem puder, por favor. E aí, olha o que Paulo encerra dizendo: guarda o bom depósito pelo Espírito de Deus que habita em vós. O Espírito Santo já mora em você. Provoca o seu vizinho e diz para ele: o Espírito Santo já mora em você. Porque tem gente que pensa que quando vai orar, o Espírito Santo vai entrar num carro lá em Bacabal, lá em Santa Inês, para vir para Lago da Pedra. Até o Espírito Santo chegar aqui, você já desanimou. Presta atenção, ele já está dentro de você. Ele vive em você. Então eu vou orar contigo agora, e a oração que você vai fazer com as suas palavras é essa: Espírito Santo, eu sei que o Senhor habita em mim, eu preciso agora é te perceber, eu preciso te sentir, eu preciso em cada passo ter a percepção da tua presença dentro de mim. Então ore agora e diga para o Senhor: eu não quero ser frequentador de igreja, eu não quero só fazer parte do grupo de jovens da igreja, eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. E que isto seja promovido agora pelo Espírito Santo. E quando é o Espírito Santo que promove, não é o pregador quem provoca, é a palavra quem causa. Soberano Deus, é uma escola bíblica, é noite de aprendizado e de fundamentação. Eu quero te pedir agora, Senhor, que esta palavra seja aplicada no coração de cada moço e de cada moça. Mais do que isto, Senhor, que esta palavra brote, que esta palavra germine, em nome de Jesus Cristo. Acende em nós a chama da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, pode tocar. Eu ouvi algum instrumento, pode tocar. Em nome de Jesus agora, Senhor, nós te pedimos, maestra a nossa vida para o lugar da intimidade. Maestra a nossa vida para o lugar da intimidade. Como Adão conversava com o Senhor cada final de tarde, nós queremos ter comunhão e intimidade contigo cada dia, todo dia. Espírito de Deus, eu peço agora, como um vulcão que entra em estado de erupção, começa a se mover no interior de cada moça e de cada rapaz. Gera neles fome e sede. Gera neles paixão pela tua presença, calor, aquiescência, desejo de ti. E nos leva, Senhor, ao lugar da intimidade. Desbloqueia agora, tira todo o peso de mente, todo o peso de consciência, e gera no teu filho sentimento de liberdade para chegar-se a ti.
Se você puder, coloque a sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado agora e ore por ele, ore por ela. Interceda agora por esta pessoa, mas ore, converse com Deus sobre ele, sobre ela agora. Diga para o Senhor acerca desta pessoa, diz: Senhor, aviva meu irmão, leva minha irmã ao lugar da intimidade, leva minha amiga ao lugar da intimidade, conduz este meu amigo ao lugar secreto da comunhão contigo. E na medida que você for orando, dê liberdade à presença de Deus tocar no seu coração. Dê liberdade à presença de Deus renovar a sua vida e o seu ser. Sinta o Espírito Santo mudando a sua visão, mentalidade e despertando no seu coração o anseio pela sua presença. Oh, emancho, emadagador, yavasuri, emandurabagas. Desperta a nossa juventude, Senhor. Incendeia a nossa juventude, Senhor. Que esta escola bíblica, essa 10ª edição, presenteie esta região com jovens cheios do Espírito Santo e tomados pelo teu poder. As nossas crianças, os nossos adolescentes, está escrito, Senhor, que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Faz isto para a tua glória, para a tua glória. Se você sente vontade, fale em línguas. Se você sente vontade, dê glória a Deus. Se você sente vontade, erga as mãos. Se você sente vontade, grite em louvores ao Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus.